Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a parte 2 de posse. Legal? Eu acho que vão ser 3. Eu disse que seriam 2, mas eu andei dando uma olhada aí no roteiro e talvez a gente chegue aí no terceiro encontro. Legal? Vamos seguindo. Você vai acompanhando aí no materialzinho que eu preparei, um roteiro, um esqueleto, né? E estamos aí no ponto 10, pessoal. Estou vendo aqui na minha tela. A pergunta que eu faço é para vocês agora: o que é que pode ser objeto de posse? Será que todos os bens podem ser objeto de posse? A resposta é não, pessoal. Apenas bens corpóreos podem ser objeto de posse. A gente lembra que pela teoria objetiva da posse, posse é contato, posse é corpus. E aí você já tem essa dica. Só objetos corpóreos que posso pegar, por exemplo, uma caneta aqui, por exemplo. Aqui eu posso pegar nela, então ela pode ser objeto da posse. Mas bens imateriais, não. Bens imateriais não podem ser objetos de posse, pessoal. Por isso que não se diz eu tenho posse, por exemplo, de direitos autorais. Direitos autorais são bens imateriais. Legal? Então vamos lá. Próximo ponto, o que é composse? E esse é legal. Agora sim chegamos num tema mais interessante para a gente tratar. Composse ou coposse, para alguns, é nada mais nada menos, pessoal, do que a posse exercida sobre o mesmo bem por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, em outras palavras, se duas pessoas estão possuindo o mesmo bem ao mesmo tempo, é uma composse. Então, basta pensar, por exemplo, em dois locatários de um apartamento. Os dois locatários estão exercendo ambos ao mesmo tempo a posse direta do bem locado. Essa é a composse. Basta pensar, por exemplo, eu e, por exemplo, minha irmã. Nós temos um apartamento. Nós somos ambos proprietários deste apartamento. Logo, ambos têm direito de posse sobre o apartamento ao mesmo tempo. Isso é composse, pessoal. E aí um detalhe, a composse, ela dá direito a ambos os possuidores, ou mais, né? Pode ser 3, 4 pessoas possuindo ao mesmo tempo, de proteger a posse do todo, pessoal. Ou seja, então, neste exemplo, eu e minha irmã temos um apartamento, nesse exemplo. Ambos podem ajuizar ações possessórias, por exemplo, para proteger todo o apartamento. De fato, em tese, teríamos aí 50% do apartamento cada, se nós tivéssemos aí uma propriedade igual. Então, 50% para cada. Mas o direito de posse diz respeito a todo o apartamento, notadamente se a posse for do tipo pró-indiviso. É porque, neste caso de posse, de composse, ou posse por duas ou mais pessoas, a posse pode ser classificada em pró-diviso ou pró-indiviso. Na pró-diviso, a gente delimita, de fato, a área de posse de cada um. Então, vamos supor que neste apartamento eu passe uma parede na metade do apartamento e diga, olha, aqui é minha, essa parte aqui é minha, e a outra parte é sua, do outro co-possuidor. Aqui eu tenho uma posse pró-diviso. Legal? Às vezes acontece aí em fazendas. Né? Em fazendas é mais comum, você faz uma cerca e aí você separa as posses de ambos os possuidores. Mas normalmente a posse, a composse, é pró-indiviso. Ou seja, ambos possuem tudo ao mesmo tempo. Tranquilo? Então a gente já viu aí essa classificaçãozinha de pró-diviso e pró-indiviso. Legal. Então, ambos os possuidores podem defender a posse do todo, legal? E eles podem se proteger uns contra os outros, inclusive. Se um invadir a posse do outro, normalmente na posse pró-diviso, eles podem tranquilamente ajuizar uma ação possessória contra o outro possuidor. Legal? É um pouco raro de ver isso, mas em tese é possível. Tranquilo? E proteger a posse em face de terceiros, tranquilo, hein? Aí podem ambos os possuidores na composse. Legal. Pergunta interessante. Aqui o ponto 12, pessoal. É possível haver uso capião entre copossuidores? Porque veja, mais uma vez o exemplo. Eu e minha irmã num apartamento. É possível que ela faça a uso capião, enfim, tenha direito a uso capião em relação a mim? Digo, olha, eu estou exercendo lá a posse mansa e pacífica em face de João, e aí eu vou entrar com a ação de uso capião, porque já faz, sei lá, 5 anos que eu estou
Esse apartamento, eu estou morando lá. Será que é possível? Gente, a regra é que não. Regra é que não. Ou seja, não é possível haver uso capião de copossuidor em face do outro copossuidor. Mas a jurisprudência do STJ e a doutrina como um todo, especialmente o professor Cristiano Chaves de Farias, traz um exemplo curioso, que ocorre quando um dos copossuidores exclui os outros copossuidores, e exerce a posse com exclusividade, excluindo os demais, e esses demais não fazem nada. Porque, em tese, era para eles fazerem o quê? Defender a sua posse. Eles também têm direito de posse. Mas se eles não fazem nada e são excluídos da posse, aí pode acontecer, eventualmente e extraordinariamente, um uso capião. Legal? Então basta pensar, por exemplo, um pai tem 3 filhos, morre e deixa uma fazenda. Em tese, esta fazenda, se não for dividida, vai ficar para os 3. Legal? Então, os 3 têm a posse da fazenda. Mas aí, 2 dos irmãos, nesse exemplo, não gostam de fazenda, são caras da cidade. Enfim, estão aí em outra vibe. Mas um dos irmãos gosta, adora fazenda, adora cavalos, bois, vacas, enfim, e vai lá e cuida da fazenda sozinho. Ele mora na fazenda, ele cuida da fazenda sozinho, e os outros irmãos não estão nem aí. Não estão nem aí. Ou seja, o irmão que ficou na fazenda, ele exerce uma posse com exclusividade, excluindo os demais irmãos, que não estão nem aí, inclusive. Aí, neste caso, é possível, talvez, cogitar aí um uso capião. Legal? Mas a regra é que não, pessoal. Tranquilo? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Muito bem. Hoje, pessoal, hoje, que eu digo faz alguns anos já, desde o Código Civil de 2002, pelo menos. Aliás, desde a Constituição, eu diria, hein? Mas, notadamente, depois do Código Civil Código Civil 2002, que é isso? Não está saindo as palavras hoje. Desde o Código Civil de 2002, se fala muito na tal da função social dos institutos jurídicos. É função social da propriedade, função social dos contratos, função social da empresa. E será que podemos falar em função social da posse? Em outras palavras, será que podemos falar em posse social? A resposta é sim, pessoal. Podemos falar sim em função social da posse. Desde as lições de Norberto Bobbio, nós temos que perceber os institutos jurídicos não pelo que são, mas para que servem. Esse é o intuito. Pouco importa saber o que é a posse. Na verdade, há uma certa importância, mas isso é o de menos. Eu quero saber para que serve a posse. Aí sim, eu aqui já estou falando em função social, pessoal. A função social também atinge a posse. A função social, você lembra, decorre de um dos macroprincípios do Código Civil. Quais são esses macroprincípios? Vamos ver se a gente lembra. Operabilidade, eticidade e sociabilidade. Este terceiro aqui, sociabilidade, que traz a noção de função social dos institutos de direito civil, pessoal, inclusive a função social da posse, de modo que o juiz, diante de um conflito de posses, vai julgar para aquele que tem a melhor posse. E quem é que tem a melhor posse? É aquele que dá uma função social à posse, pessoal. Que dá uma função social à posse. Legal? Quer ver 2 exemplos curiosíssimos de função social da posse sendo aplicados na prática? Confere aí no ponto 14, pessoal. Tem uma tabelinha que eu trouxe para vocês, que foi o professor Cristiano Chaves de Farias que fez, que para mim é sensacional. Sensacional. Ele traz aí 2 exemplos, pelo menos, de aplicação da função social da posse, que são desapropriação judicial indireta e uso capião especial coletivo. Esses 2 institutos são baseados na função social da posse. O juiz, neste caso, decide com base em quem deu função social à posse. Então vamos pensar no exemplo. Eu sou um rico empresário, neste exemplo, e eu tenho vários terrenos aí desocupados. Eu estou especulando, né? Estou esperando que eles se valorizem com o tempo. E eu deixo lá sem fazer nada. Olha só, eu estou cumprindo minha função social da posse? Não estou, gente. Eu estou sendo aqui
mesquinho, egoísta, porque não estou dando uma destinação social àquele meu terreno e estou apenas especulando a sua valorização. Aquilo para mim é um investimento. Eu não estou nem aí se eu vou fazer um bem à sociedade construindo um shopping, construindo um empresarial, casas, enfim, etc. Eu não estou nem aí. Veja, neste caso, eu não estou dando função social à minha posse. E vamos supor que um grupo, uma galera boa, hein? Não é um ou dois, não, uma galera, várias famílias, cheguem lá e ocupem e vão morar lá. Construam suas casas, construam ruas, vielas, enfim, façam uma padaria, uma agência dos Correios. A galera foi construindo ali, está praticamente feito um bairro naquele meu terreno. Essa galera deu função social ao meu terreno? Claro que deu, pessoal. Aí eu chego depois, epa, descobri aqui que invadiram o meu terreno e papapá. E aí eu quero ele de volta porque eu tenho direito à posse, porque eu sou proprietário, eu tenho o ius possidendi deste terreno. E aí, o que é que pode acontecer? O juiz, pessoal, ele pode simplesmente decretar, neste caso, em que a boa fé da galera. A galera foi chegando, ninguém disse nada, estamos de boa fé. Eu achei que o terreno estava vazio, não era de ninguém. Obras de volume, ou seja, obras significativas, e nesse caso a gente viu casas, ruas, empresariais, a galera construiu tudo isso nesse local. Esse é mais um requisito. Posse de boa-fé por 5 anos. Se a galera está lá há mais de 5 anos e eu não reclamei, olha só, está dificultando para mim, já está dificultando para mim. E se essa área é superior a 250 metros quadrados, por exemplo, uma área grande, uma área extensa, rural ou urbana, aí, meu amigo, o juiz pode decretar a chamada, veja lá na sua tabelinha do ponto 14, a desapropriação judicial indireta prevista no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Nessa desapropriação judicial indireta, o juiz ele vai estipular uma indenização que esta galera tem que pagar a mim, porque, olha, houve uma desapropriação. E desapropriação a gente sabe que é um modo aquisitivo de propriedade pelo Estado, neste caso não, né? Mas pelo Estado ele deve pagar uma indenização justa, né? Pelo menos em regra. Deve pagar uma indenização justa. Exceto no caso de desapropriação sanção. A gente pode tratar isso em outro encontro aqui, desapropriação. É bem legal um tema também. Mas nesse caso aqui, pessoal, haverá uma indenização. E se essa galera não puder pagar essa indenização para mim, né, porque eu estou sendo tolhido, a minha propriedade já era, um abraço. Aí, pessoal, sobra para o poder público. O poder público responderá subsidiariamente neste caso. Legal? Então, veja, o juiz aqui decidiu com base em quê? Na função social da posse. A desapropriação judicial indireta, pessoal, não se confunde, aí você vai para o outro lado da tabela, com a chamada uso capião especial coletiva. Na chamada uso capião especial coletiva, é bem parecido, mas não podemos confundir ambos os institutos. Porque, primeiro, no caso da uso capião coletiva, o terreno deve ser superior a 250 metros quadrados. Até aí, beleza. Parecido, né? A posse aqui, tanto faz se é de boa ou de má fé. Lembre-se que na desapropriação judicial indireta, a posse tem que ser de boa fé. No uso capião especial coletivo, um abraço. A galera pode estar de má fé, viu? Inclusive, pode estar de má fé. Não há necessidade de que haja obras de volume, enfim, obras significativas, no caso da uso capião especial coletiva. Não há esta necessidade. Há na desapropriação judicial indireta. E agora vem o mais importante. Na uso capião especial coletiva, não há indenização. Por quê? É uso capião. Uso capião, um abraço para o proprietário. Ele não reclamou, um abraço. E onde é que está previsto esse uso capião especial coletivo, pessoal? Está lá no Estatuto da Cidade, artigo 10 a 12. Artigos 10 a 12. Legal? Dê uma olhada lá. Mas, para ficar bem resumido, tá aí a tabela no ponto 14. Então, esses são institutos, pessoal, bem legais de aplicação na prática de função social da posse. E vamos seguindo com o ponto 15. Qual é a diferença entre posse justa e posse injusta? A gente lembra disso, tenho certeza. O conceito de posse justa é feito a contrário senso. Em outras palavras, será justa a posse que não é injusta. Aí fica fácil, não é não? Mas o que é a posse injusta, então? Para a gente chegar ao conceito de posse justa, eu não tenho que eliminar as hipóteses de posse injusta.
A posse injusta, pessoal, são de 3 espécies. É aquela posse que pode ser dividida em 3 espécies. É a posse violenta, é a posse clandestina, ou as escuras, e a posse precária, pessoal. Então vamos lá. A posse violenta é aquela que ocorre quando alguém esbulha o outro, retira à força o outro da posse e toma a posse com violência. Essa é a posse violenta. A posse clandestina é aquela posse que é feita às escuras, é feita na clandestinidade, de modo que o possuidor, neste caso, o possuidor injusto, ele quer que o possuidor, de fato, o proprietário, não saiba que ele está exercendo a posse. Olha só. E a posse precária é aquela que acontece numa relação contratual, por exemplo, num comodato. Eu empresto o meu apartamento para alguém. Este alguém vai ter a posse? Vai. Essa posse é precária, pessoal. Se ele simplesmente se negar a me devolver, ele está exercendo uma posse precária. Legal? Muito bem. Que pode também, inclusive, se transformar numa posse violenta, a depender da situação. Tranquilo? Muito bem. Essas são as posses injustas. Se não tiver a posse enquadrada em nenhuma dessas espécies, um abraço. A posse é justa. Legal? Então essa é mais uma classificação interessante, pessoal. Outra coisa, pessoal. É preciso lembrar que é possível a convalidação de posse injusta em posse justa. Em outras palavras, a posse injusta pode se transmudar em posse justa. Legal? Tanto a posse violenta quanto a posse clandestina podem vir a se tornar posses justas. Mas a posse precária, não. A posse precária, uma vez precária, sempre precária. Então, cuidado para não errar em prova objetiva. A galera bota lá, posse injusta pode se transmudar em posse justa. Aí está um pouco errado. Eu não marcaria como correta essa porque nem toda posse injusta pode se transmudar em posse justa, porque a posse precária, uma vez precária, sempre precária. Tranquilo? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Agora tem um ponto polêmico. Anotei aqui, o ponto 17 do seu material, ele é bem polêmico, pessoal. Porque tem uma galera, em relação à posse violenta, que diz o seguinte: a posse violenta, ela é injusta, ok? Mas ela se transmudará em posse justa depois de 1 ano e dia. Tem uma galera que ensina isso. Ok, essa é uma parte da doutrina. Só que outra parte da doutrina, e aí eu concordo com essa outra parte, hein? Mas aí fica a seu critério aí, decidir qual a doutrina que você vai adotar. Diz o seguinte: a posse violenta, enquanto durar a violência, é mera detenção. É mera detenção. Cessada a violência, a posse será injusta, porque a posse foi violenta. Então, essa galera diz que enquanto houver violência, há mera detenção. Passada a violência, a posse se transforma em posse injusta. Mas tem uma galera que diz que passado 1 ano e dia, a posse se transmuda em posse justa. Aí o ponto é polêmico, pessoal. Aí eu vou ser sincero, eu não sei qual é o que prevalece. Eu acho que é a segunda corrente. Eu acho. Na jurisprudência. Legal? Pelas minhas leituras. Mas saiba que o ponto é polêmico. Legal. Então vamos lá. Posse de boa-fé e posse de má-fé. Qual é a diferença? Essa aqui é mais uma classificação que costuma cair. A posse de boa-fé, pessoal, é aquela que ignora o vício. Se o possuidor estiver ignorando o vício que paira sobre a posse, ele está de boa-fé. A boa-fé aqui é subjetiva e não é objetiva. Já a posse de má-fé, não. O possuidor sabe que paira um vício sobre sua posse e mesmo assim continua a exercendo. Aqui é de má-fé, pessoal. Aqui é de má-fé. E qual é a consequência disso? Tá, tudo bem. Eu estou ligado o que é boa-fé, o que é má-fé. Sim, mas qual é a consequência disso? Várias consequências, pessoal. A primeira delas é a responsabilidade civil pelos danos da coisa. O possuidor de boa-fé tem responsabilidade civil pelos danos da coisa possuída. Veja que a posse aqui, mesmo de má-fé, mesmo de boa-fé, ela pode ser viciada. A gente viu isso. Então, veja que esta posse viciada, ela enseja, talvez, uma ação possessória do verdadeiro possuidor, hein? Então, o cara que está lá possuindo de boa fé um imóvel, por exemplo, ele responde pelos danos causados a este imóvel. Mas essa responsabilidade é subjetiva.
Subjetiva, ou seja, deve-se comprovar dolo e culpa no caso concreto. Já se o possuidor estiver de má fé, aí um abraço, meu amigo. A responsabilidade é objetiva. Objetiva, e alguns dizem que ser objetiva com risco integral. O que é que significa? Que o cara simplesmente não pode alegar excludentes de responsabilidade neste caso. Tranquilo? Então veja que aqui, quanto à responsabilidade civil, o possuidor de má fé está lascado, hein? Está lascado porque é objetiva, não precisa comprovar dolo nem culpa. Se houve o dano, um abraço. A não ser que ele comprove que mesmo que ele não estivesse na posse, o dano iria ocorrer de qualquer jeito. É o caso, por exemplo, de o cara estar possuindo um imóvel na praia e houver um tsunami. Veja, não importa quem era que estava na posse, se estava de boa, de má fé, enfim, o tsunami iria acontecer de qualquer jeito. Aí, neste caso, é que o possuidor de má fé se isenta. Legal? Mas é um caso, assim, raríssimo, né? De você poder alegar isso. Mas legal. Vamos seguindo? Tem mais consequências da posse de boa e posse de má fé? Tem mais consequências. Vamos lá. Outra coisa. Direito de retenção. O possuidor de boa fé tem direito de retenção pelas benfeitorias que fez. Benfeitorias necessárias e úteis. As benfeitorias voluptuárias, ele tem o direito de arrancar, de remover tranquilamente, se for possível, né? Se for possível. Basta pensar, por exemplo, numa estátua. Se colocou uma estátua lá na casa, ele pode remover aquela estátua tranquilamente. O possuidor de má fé não tem direito de retenção. Não tem direito de retenção e só vai ser restituído pelo valor das benfeitorias necessárias que fez. Senão, haverá um enriquecimento sem causa do verdadeiro possuidor. Legal? Já o possuidor de boa fé, ele pode sim ser restituído, pode não, deve ser restituído pelas benfeitorias úteis e necessárias que fez no imóvel. E, em relação às voluptuárias, poderá levantá-las. Tranquilo? E a outra diferença, a última diferença, em relação ao regime de tratamento do possuidor de boa e de má fé, diz respeito aos frutos colhidos, pessoal. O de boa fé não precisa indenizar o verdadeiro possuidor pelos frutos que colheu. Mas a partir do momento que ele for notificado que a sua posse não é uma posse legítima, ele deve parar de colher os frutos. Legal? Já o possuidor de má fé, não. Colheu, meu amigo, um abraço, tem que indenizar. Ele só será indenizado pelas despesas que teve com o colhimento. Aí, beleza. Se não, mais uma vez, teríamos enriquecimento sem causa do verdadeiro possuidor. Legal? Mas ele não pode colher nenhum fruto. Não pode colher nenhum fruto. Se colheu, tem que indenizar o verdadeiro possuidor. Então, mais uma diferença aí entre o tratamento do possuidor de boa fé e o possuidor de má fé. Vamos terminar? Gente, vamos fechar por hoje. Mais um encontro aí. Eu vou gravar, inclusive, em seguida o próximo já. Legal? Mas para a gente fechar aqui a parte 2, vamos para a parte 3 então. Como eu tinha previsto, não vai dar tempo hoje terminarmos de uma vez só aqui a nossa posse, pessoal. Vamos para a parte 3. Valeu, um abraço e tchau, tchau.